A graça e a paz do Senhor Jesus sobre a tua vida. Eu tô querendo trazer algo para você aqui neste sábado, dia 10 de janeiro. Algo que tá no meu coração, algo que tem mexido comigo nesses 10 primeiros dias do ano. E talvez vai mexer com você. Talvez vai falar ao seu coração, talvez você esteja passando pela mesma situação que eu. Então vou compartilhar algo com você. O Senhor Deus me deu uma palavra, né, no final do mês de janeiro, de dezembro, né, no final do ano, sobre, na verdade, no início de dezembro, né, que era: organize-se primeiro e Deus fará o resto, né. É o código da provisão de Deus quando você se organiza. O código da provisão de Deus sobre a tua vida é a organização. E aí, quando eu recebi essa palavra do Senhor, que ali eu estudando, escrevendo, pesquisando, que quando o Senhor me dá uma palavra, eu costumo pesquisar sobre o assunto, eu costumo ver palestras de pessoas sobre o assunto, eu costumo assistir ministrações sobre o assunto, e busco sobre tudo que envolve esse assunto. Quando o Senhor diz sobre organizar-se, Ele está falando sobre tudo na vida, né? O que seria, quando Deus fala assim para você se organizar, o que seria isso? Seria em todas as áreas da sua vida. Não é, em que área eu vou ter que me organizar? Área financeira, área sentimental, área ministerial. Não existe várias vidas, você só tem uma vida, que envolve várias situações, tá? Você, dentro de uma vida, tem várias situações que envolvem essa vida. Então não existe vida pessoal, vida ministerial, vida familiar, vida pedagógica, vida profissional. Não existe isso. O Deus livre tem que ser o Deus livre no trabalho, tem que ser o Deus livre em casa e tem que ser o Deus livre na igreja. Não tem várias vidas, tem que ser a mesma pessoa, a mesma postura. Agora, tem várias situações. Você, quando está na igreja, você tem algumas obrigações como cristão, como pastor no meu caso, né? Você em casa, você tem algumas obrigações como chefe da família, né? Como homem, como marido, né? Como pai, você tem umas obrigações. Ou você em casa como filho, você tem algumas obrigações. Você como empregado ou como patrão, você tem algumas obrigações ali no que concerne o seu trabalho. Não é que você tem uma vida diferente ali, porque elas têm que estar conectadas e coesas. Elas não é diferente, eu tô uma vida aqui eu sou de um jeito, ele sou de outro, não. Então quando o Senhor fala assim, organize-se primeiro, é em todos os âmbitos que você tem, em todos eles. É a sua vida de modo geral. E isso foi um confronto pra mim. Por que eu tô falando que de repente vai falar com você? Porque eu sou uma pessoa muito desorganizada, velho. Muito desorganizada. Em todos os sentidos, né? Em todas as vidas. Vamos colocar assim para algumas pessoas entenderem. Eu sou desorganizado na igreja, eu sou desorganizado em casa, eu sou desorganizado no trabalho, eu sou desorganizado em qualquer lugar que eu for, eu sou desorganizado. Mas o que é esse tipo de desorganização? Eu não consigo ter uma rotina. Não é que eu coloco uma coisa no lugar, não sei onde está, ou fica tudo bagunçado, eu deixo sapato aqui, meia lá, no trabalho as planilhas não estão nas pastas corretas, né? Não. É o meu tempo e a minha rotina, ela é totalmente desorganizada. E no mundo acelerado que nós estamos hoje em dia, no mundo onde nós estamos com muito ativismo em todo o sentido, né? Seja dentro das igrejas, muito ativismo nas igrejas, a vida é muito ativa no sentido de trabalho, faculdade, de muitas coisas. Então você acaba ficando à mercê de ser obrigado a ter uma boa gestão do seu tempo. E é algo que eu não tenho uma boa gestão do meu tempo. E quando eu tinha um emprego CLT, que eu sou motorista de aplicativo, eu era um pouco mais organizado, porque você tem uma certa obrigação de horário, né? E você acaba criando uma rotina, porque você tem hora para entrar no trabalho, hora para sair, você tem hora para estar na parada e pegar o ônibus, porque senão você perde o ônibus, se você perder o ônibus já bagunçou o seu dia. E aí, automaticamente, as outras coisas acabam tendo uma certa organização de horário por causa do trabalho. Agora que eu sou motorista de aplicativo, eu faço o meu horário, então eu saio a hora que eu quiser, eu volto a hora que eu quiser, né, entre aspas, mas sim. E aí piorou mais ainda a situação. Então de repente você é autônomo, ou mesmo você tendo um emprego, você é totalmente desorganizado. Eu estou dando o meu exemplo de horas, né, de tempo, né, de organização de rotina. Pode ser que você seja desorganizado em outra área. Às vezes a sua casa é uma bagunça. Às vezes você deixa as coisas fora do lugar. Às vezes a sua mesa no trabalho, o pessoal olha assim e fala, meu Deus, isso é uma zona de guerra. Às vezes na igreja, tudo seu é desorganizado, né? No seu ministério, no seu clube social. E aí, por que eu tô trazendo essa reflexão pra você? Porque eu preciso realmente mudar isso, desculpa. Eu preciso realmente mudar isso. Preciso realmente
criar uma rotina. A questão não é só se organizar, porque organizar realmente é algo muito pesado, requer muitas coisas. E no meu caso, o ponto central de repente mudar toda a minha história de vida daqui pra frente é rotina. E mediante isso, eu não tenho sombra de dúvidas, eu tenho uma certeza absoluta, sendo bem redundante, que qualquer pessoa que não tem uma rotina bem definida, ela tem uma vida bagunçada. E que várias áreas da vida dela está prejudicada por causa disso. Ah, mas o pessoal sempre tem aquele negócio, saia da rotina, casamento tem que sair da rotina, né? Trabalho tem que sair da rotina, vamos fazer um happy hour. Tudo bem. Sair da rotina são exceções, são casos esporádicos. Mas um casamento tem que ter rotina, uma igreja tem que ter rotina, um trabalho tem que ter rotina, uma escola tem que ter rotina, qualquer coisa na vida tem que ter rotina. Atividade física, exercício físico tem que ter rotina. Se o cara treina segunda, quarta e sexta e folga final de semana, ele tem que treinar segunda, quarta e sexta. O seu corpo se acostuma com esses dias. Se você treina todos os dias, o dia que você falta, o seu corpo entende que você faltou, ele sabe disso. Então você perde uma rotina. Uma coisa é, essa semana eu faltei a quarta-feira, mas eu treinei segunda, terça, quinta, sexta, sábado, domingo. Quem treina todos os dias? Eu treino de segunda a quinta, e essa semana eu faltei terça e quinta. Caraca, 2 dias. Mas semana que vem voltei pra rotina. E na próxima semana a mesma rotina. Agora uma pessoa que treina segunda, terça, quinta e sábado. Aí semana que vem treina quarta e domingo. Aí na próxima semana ele treina segunda e sexta. Ele não tem rotina. Ele não vai atingir os objetivos. Ele pode até ter uma vida mais saudável do que um cara que tá no sedentarismo. Mas ele não vai ter resultado, porque ele não tem rotina. O mundo é feito de rotina. O sol nasce no leste e se põe no oeste. Ele é pontual, mano. O sol é pontual. Pode até ter uma nuvem na frente e você não vê, mas ele tá lá. É igual aquele empregado, que às vezes tá lá trabalhando e ninguém tá vendo, mas ele tá lá, ele bateu o ponto. Ele tá lá. O universo tem rotina. Se o universo não tivesse uma rotina, 1 milímetro de diferença no universo causa um estrago absurdo, porque fugiu da rotina. Deus criou rotina. Você vai trabalhar 6 dias e vai descansar no 7º. A terra precisa ter o descanso no 7º ano. Você vai ficar 6 anos cultivando a terra, mas no 7º ano essa terra precisa ter descanso. A humanidade não dá descanso para a terra. A terra precisa de rotina. Uma rotina intensa de trabalho, mas uma rotina intensa de descanso. Durante 7 anos você vai trabalhar, mas durante 6 anos, perdão. Mas no 7º ano você vai descansar. A pessoa as férias não ser mais a cada 12 meses, mas ser a cada 6 anos. Você tem que trabalhar 6 anos, tem 1 ano de férias. Cara, ia ser legal. Ia ser legal. Muita gente ia pegar o ano sabático para trabalhar e ganhar mais. Porque o ser humano é isso. Infelizmente, nós somos assim. Então nós precisamos ter rotina. E esse vídeo é uma convocação para você que não tem rotina, aprender comigo que não tem rotina a ter rotina. Ué, Deus livre, você tá maluco? Você não tem rotina, você é desorganizado, e eu, que sou igual tu, ou pior que tu, vou aprender com tu? Tu tá doidão? É. Como assim aprender? Vamos aprender juntos. Vamos ter uma rotina de cobrar. Eu vou criar algumas rotinas aqui nessa página, né? Em todas as minhas redes sociais, não sei se você está me acompanhando no YouTube, ou no TikTok, ou no Instagram. Eu vou postar em todas as redes. Mas eu vou criar uma rotina aqui. Por que eu vou criar uma rotina aqui? Porque por que eu tô falando que isso vai te confrontar? Talvez você é um filho que foi criado só pela mãe, ou um filho que foi criado só pelo pai, ou por vó, por tio, né? Você teve a falta de algo faltou na sua formação, assim como na minha. Meu pai abandonou a minha família quando eu tinha em torno de 6 anos, se eu não me engano. Nunca mais voltou, né? E eu, com toda a minha arrogância, podia falar bem assim: e não fez falta? Claro que faz falta. Se você, na sua arrogância, falar: ah, meu pai não fez falta, faz. Ah, mas minha mãe me deu condição, minha mãe ganhava super bem, eu tive casa, eu tive carro, eu comi, eu estudei nas melhores escolas, eu fui... Faz falta. Porque a rotina do universo é pai e mãe. Existem leis universal que você pode ser cristão, católico, protestante, umbanda, quimbanda, candomblé, espiritismo, esoterismo, numerologia, shintoísmo. Não importa, meu irmão. Você pode ser até satânico. Existe uma lei universal que você, crendo ou não, ela existe. Se você subir num prédio e soltar uma banana, ela vai cair. É uma lei universal, não tem como.
E existem leis universais para relacionamentos humanos. E o mundo pode estar mudando. Você pode falar, mas tem, né, os transexuais, homossexuais, como mulher, como isso. Isso são exceções, são fora da rotina. A rotina é pai e mãe, X, Y. E ponto final. Você pode falar o que você quiser, você pode espernear. Essa é a lei biológica e a lei do universo. E aí, o que acontece? Existem leis, né? Como eu falei. E eu cresci sem pai. Então, eu cresci de certa forma, porque é muito comum o pai ser o freio dentro de uma casa. Lá em casa é minha mãe, na minha casa é minha irmã, na minha outra casa é meu tio. Exceções. Na rotina do universo, é o pai que coloca limites. Com certeza, você já viu isso em alguma família, a mãe chegar e falar bem assim, olha, fulano, né? Olha, marido, cansei, agora é contigo. Joãozinho, já me deu trabalho demais, amor, agora é com você. E o pai vai lá e entra em cena, porque ele vai colocar limites. Então, provavelmente, se você foi criado sem pai, sem a paternidade, você é uma pessoa que não tem limites. Ah, não, Deus livre, mas eu tenho limites, eu sou super organizado, eu não sou igual você. Exceções. A rotina do universo não diz isso. Exceções. Ou talvez você não teve a figura paterna, mas teve alguma outra figura que substituiu a paterna, que te deu limites. Nem que seja um amigo. Então eu cresci sem limites. Como assim sem limites? Eu apanhei muito da minha mãe quando eu a desobedecia, mas nunca deixei de desobedecer. Quando eu era bem pequenininho, provavelmente ali por volta de 5 anos, eu morava na Samambaia. A casa ao lado da minha era uma casa de esquina, se não me engano, e estava em construção. E tinha vários blocos de tijolos lá dentro. Eu me juntei com alguns coleguinhas, minha avó estava em casa nesse dia, estava nos visitando, meu pai estava lá, minha mãe. Eu junto com alguns coleguinhas decidimos quebrar esses tijolos. Entrei lá e comecei a jogar o tijolo no chão e quebrar. Não sei como meu pai ficou sabendo, ou foi minha mãe. Eu sei que, eu não lembro agora quem me buscou, mas eu sei que quando eu cheguei em casa, o meu pai foi a primeira e única vez que meu pai me bateu. E ele me deu uma surra e me colocou de castigo no milho. Eu lembro que minha avó ficou irritada, né? Tipo, ela não gostou. Poxa, pra que isso tudo? Minha mãe também não. Mano, nunca mais eu quebrei tijolo de ninguém. Nunca mais. Eu fui muito bagunceiro na minha infância. Muito bagunceiro na minha infância. Espero que minhas filhas não estejam vendo esse vídeo. Fui muito bagunceiro na minha infância. E com essa bagunça que eu tive na minha infância, eu quebrei algumas coisas de pessoas. Eu fiz algumas bagunças, mas nunca mais quebrei tijolo. Qualquer situação parecida com essa, eu me afastava dos amigos. Falava, não, cara, isso não pode, não, isso é sacanagem, isso é errado. Fazia outras coisas piores, mas isso eu não fazia. Meu pai, com uma surra e um castigo, você pode aí, nos dias de hoje ele seria preso, ele me colocou limites. Eu não tô dizendo aqui sobre espancamento. Ele não me espancou, ele me deu uma surra, se eu não me engano, ele me deu uma cintada, não foi nem várias. E me colocou de joelho no milho, eu não fiquei o dia todo de joelho, deve ter ficado, sei lá, uns 5 minutos, nem lembro. Uma criança de 5 anos, de joelho no milho. Isso é louco, isso é tortura. Me pôs limites. Depois disso, ele era um alcoólatra. Era por isso, não. Foi embora. E minha mãe fez de tudo para criar os filhos. Com muita maestria me criou minha irmã, meus irmãos. Deu condição. E se eu tenho tudo que eu tenho hoje, sou tudo que eu sou hoje, foi graças à criação dela. E claro, ao meu Deus todo-poderoso, maravilhoso, que me direcionou. E várias outras pessoas que entraram, que vão entrar no nosso caminho e vão me ajudando. Mas a minha mãe não conseguiu me impor limites. Eu fazia o que eu queria. Eu acho que às vezes não, mas dava meu jeito. Ela saía de casa, não sai, eu saía, pulava o muro. Não vai pra longe, eu ia pra outra quadra. Não vai pra outra rua, eu ia pra outra rua. Chego em casa às 4, eu chegava às 10 da noite. Então assim, não tinha limites. E por isso apanhava muito. Mas também me forjou muito essas surras. O que tem a ver não ter esses limites com organização e rotina? Limites é criar rotinas. Olha, você não pode dormir até às 7 horas da manhã, porque você tem que chegar no trabalho às 8. Então o seu limite é até às 6. Porque você se arruma em 20 minutos, pega o ônibus às 6h30 e chega no trabalho às 8. Porque se você pegar o ônibus de 6h50, você vai chegar atrasado. Limite. Você precisa chegar no culto às 18 horas, às 19 horas, às 19h30, não sei qual hora que começa a sua igreja. Então você tem que sair tal horário, então você tem um limite para sair. Porque se você estourar esse limite, atrasa. Você tem uma mesa de trabalho e você deixou um lápis, uma caneta e
xícara de café ou um copo de água. Só que se você coloca uma xícara, um copo de água, uma garrafa, uma caneta, um caderno, um fichário, uma bolsa, uma carteira, um celular, uma powerbank, já vira o quê? Uma bagunça, uma desorganização. Porque existe um limite de coisas para ficar numa mesa, para que sejam minimamente organizadas. Você tem um guarda-roupa, você tem um limite de roupas para colocar para que fique organizado. Passou desse limite, estufa. Você tem que descansar tantas horas, então você tem um limite para chegar em casa para dormir. Então, limites gera organização. E essa falta de limite me fez fazer o quê? Eu não tenho horário para sair, eu não tenho horário para chegar, eu não tinha horário para chegar em trabalho, mesmo em trabalho, que eu falei que eu conseguia me organizar, mas eu fui mestre em chegar atrasado em trabalho, fui mestre em acordar atrasado para ir trabalhar. Compensava depois do horário? Compensava com outras atividades essas que eu sempre fiz? Sim. Mas eu tive vários problemas com horário. Falta de rotina. E vou te dizer mais, e agora é para encerrar. O universo tem essa rotina e a humanidade é contra qualquer rotina. Ela é contra qualquer rotina. O ser humano tem uma rotina, ele deveria dormir com o sol. O sol deveria se pôr às 18, 19 horas, dependendo do lugar que você mora, ele se põe mais tarde um pouquinho. Escureceu, já era pra você se preparar pra dormir, mano. Como diz o ditado popular, fulano dorme com as galinhas. Era pra ser, o ser humano era pra ser isso. Dormir e acordar com o sol. Você teria um corpo mais saudável, uma vida mais saudável, menos estresse. Mas o que o ser humano inventa? Luz nas ruas. O shopping ele é tão iluminado que você fica até as 10 horas da noite. E parece que tá de dia quando você sai. Você, caraca, maluco, chega aqui, era 4 da tarde, já são 10 da noite. Meu Deus, já escureceu. Não, não escureceu não. 10 da noite era pra estar claro. Tu tá olhando no relógio, 8 horas, 20 horas. Aí tu tá dentro do shopping, tu não acha que tá tarde, porque tá muito claro. Televisão, shows à noite, cultos à noite. Cultos que terminam muito tarde, inclusive. Eventos, não... Ah, mas então não pode fazer vigília, é pecado? Não tô falando disso. E nem que culto que chega a terminar tarde é pecado. Mas são exceções. A regra do universo é durma cedo. Não coma depois das 10 da noite. Não se alimente de coisas pesadas e processadas à noite. Coisas processadas, na verdade, em nenhum momento, né? Mas, enfim, o universo ele é contra qualquer rotina. Ou melhor, o universo ele é a favor de qualquer rotina. Mas a humanidade é contra a qualquer rotina. Porque ele inventa coisas para ganhar dinheiro fora da rotina, para tirar você da rotina, né? Por isso que ele tem esse jargão popular: saia da rotina. Então, diante disso, eu sou obrigado a criar uma rotina. Porque senão Deus não vai se agradar de mim. Porque se ele falou que eu preciso me organizar, é uma ordem. Cara, quando Deus fala com você, é porque ele quer algo de você. E é porque ele quer fazer algo em você e por você. E os meus últimos 2 anos foram 2 anos de muita bagunça. 2024, 2025 foram anos muito ruins. Mas aprendi demais. Não pode dizer que foram piores anos da minha vida, porque pode ser que venham mais ainda, piores. Porém, eu quero estar mais capacitado para passar por eles. Então, nós precisamos ser sábios, não inteligentes. Porque o inteligente ele aprende com os próprios erros. E o sábio ele aprende com o erro dos outros. Só que eu preciso aprender também com o meu próprio erro, né? Já que eu também sou inteligente. Porque o sábio, ele é inteligente. Eu não posso ser tolo, não aprender nem com o erro dos outros e muito menos com o meu. Então eu preciso me organizar. E é difícil. Só que, como eu te falei, eu não tive esse limite na minha infância. Eu não tive essa presença paterna que gerasse esse limite e essa organização na minha vida. E se você tem, parabéns. E se você não tem, o mundo não acabou. Você pode buscar outras figuras paternas em alguém, ou até mesmo na sua mãe. Ela pode ser essas duas coisas, mas a minha não conseguiu ser. Por culpa dela, pelo amor de Deus, gente, jamais. Não era papel dela. Não era obrigação dela. Era humanamente difícil fazer. Poucas mães conseguem. Às vezes umas que têm mais estrutura familiar em volta e financeira. Minha mãe não tinha nenhuma dessas duas. Nem a estrutura familiar e muito menos a estrutura financeira. Eu venho não de uma família pobre, mas eu estive pobre. Porque a minha família não era pobre. Mas por causa do meu pai se tornou pobre. E vencemos na vida. Eu não posso voltar para essa vida de pobreza porque eu não consigo me organizar. Então eu preciso vencer, eu preciso lutar. E aonde é que você entra nisso? Aonde é que as redes sociais entram nisso? Eu não tive limite, mas eu tenho um mecanismo de responsabilidade absurdo. Que é, se eu me comprometer com você, eu sou obrigado a cumprir. Se eu me comprometer com alguém, eu me sacrifico para cumprir. Eu zelo demais pela minha palavra e pelo meu compromisso. Então se eu me comprometer com você e você me cobrar, eu vou cumprir.
Pode ser que um dia eu vá relaxar. Pode ser que um dia eu vá fazer alguma coisa. Pode. Exceção. Mas, se você me cobrar, eu volto. Como é que você vai me cobrar? Eu vou criar umas lives. Vou criar algumas rotinas que eu tenho que fazer aqui, em horários específicos, pra me obrigar a criar uma rotina. Algumas coisas que eu vou fazer pra te incentivar a fazer, automaticamente eu vou estar fazendo. E você vai me cobrar. Vamos dizer, por exemplo, eu vou fazer uma live matinal de 5 horas da manhã que eu já deveria ter feito há muito tempo. O Senhor já me cobrou há muito tempo sobre isso. Inclusive é um propósito do Senhor. Uma live às 5 horas da manhã. Aí você acordou às 4h30 da manhã, tomou seu café, se arrumou e tá lá pronto pra live de 5 horas e eu não apareço. Caraca, mano, sacanagem. Enche minha direct de mensagem, me xinga, briga comigo, fala que perdeu alguma coisa por minha culpa. O que eu vou fazer? Vou ficar com remorso? Não, porque remorso não muda a situação de ninguém. Eu vou realmente me sentir culpado. Vou me sentir o pior dos pecadores. E eu vou fazer de tudo pra ressarcer esse dia que você perdeu de alguma forma. E não vou furar mais. É um mecanismo que infelizmente ou felizmente foi criado em mim com a falta da paternidade de alguém que me impõe limite. Eu consigo me impor limite me comprometendo. Estranho, né? Não sei se na psicologia tem alguma coisa que explica isso. Depois eu vou pesquisar. Mas é isso. Nós vamos fazer algumas lives. Eu já te adianto que nas terças e quinta não vai ter, porque as terças e quinta às 5 horas da manhã eu estarei na igreja orando nesse dia. Terça e quinta, e te convido se quiser ir lá. Talvez eu crie uma live de oração, sei lá, coloque lá a live e você ore junto comigo. Talvez. Mas segunda, quarta, sexta, sábado e domingo vamos ter as lives. E outra coisa que eu já posso adiantar pra você dessa rotina, dessa nova rotina: exercício físico. Nem que seja 10 a 20 minutinhos durante o dia. Ainda mais eu que trabalho de motorista aplicativo. Se eu não tiver essa rotina, se eu não criar essa rotina de exercícios físicos, daqui a pouco eu vou atrofiar e vou morrer. E aí? Será que você vai me ajudar nessa? Eu espero que sim. Eu estou contando com você. E eu espero que essa transformação que eu creio que vai ter na minha vida, de se organizar primeiro e Deus fazer o resto, vai acontecer algo na sua vida também. E detalhe, eu tenho uma palavra, uma ministração, um estudo, um desafio de 30 dias maravilhoso sobre isso, que eu não comecei, mas eu li, eu estudei, eu escrevi, ele me deu. Então, ou eu faço, ou finish, mano. Vou vegetar por aí, igual muitos estão. Por isso que eu tô dizendo, de repente pode ser o seu despertar. E num futuro bem próximo, dentro desse despertar, a gente vai falar um pouco sobre a águia. Me aguarde. Como é que você pode estar falando sobre tudo isso sem fazer? Porque todo mundo normalmente quando chega lá é que fala. Pois é muito fácil depois que já chegou lá falar. Difícil é mostrar o processo. Difícil é mostrar o processo. Depois que já chegou, falar, inventa até história de desafios e de exuberância. Aumenta muito. Agora mostrar o processo, não tem como esconder nada. Todo mundo tá vendo o processo. Conto com você nessa. Fica com Deus e até o próximo.